E aí, galerinha, beleza? Mais uma vez, Juninho na área. Estamos aqui para dar continuidade à abordagem que nós temos acerca da norma 15758-1. Continuaremos. Na aula anterior falamos sobre paredes no alinhamento de pilares. Falamos também sobre paredes internas numa mesma unidade entre unidades independentes. E falamos também um pouco sobre paredes curvas. Caso você não tenha visto a aula anterior, consulte na nossa playlist para que assim o seu conhecimento seja ampliado. Hoje a aula está bem interessante e temos algumas perguntas importantes a serem respondidas. Por exemplo, você tem um cliente que deseja construir uma parede de 4 metros de altura. Será que é possível você, para construir essa parede de 4 metros de altura, utilizar, por exemplo, guias e montantes de 48 milímetros? Ou precisa-se outro tipo de montante? Suponhamos que um outro cliente quer que a sua parede ela tenha uma resistência ao fogo de cerca de 90 minutos. Você precisa comprovar que aquela parede, segundo a norma, ela tem uma resistência específica. Qual tipo de parede utilizar? Outro cliente seu precisa fazer, por exemplo, um estúdio, ele precisa que você comprove que aquele sistema construtivo de drywall terá uma isolação de cerca de 50 decibéis. Qual tipo de placa, montante, qual utilizar? Também abordaremos um pouco sobre alguns tipos de ensaios que são feitos na parede, justamente para que comprove a qualidade e eficiência dela, alguns tipos trabalhados nessa norma. Então, por meio dessa aula de hoje, teremos uma ideia mais aprofundada acerca do drywall. Afinal, o drywall não é simplesmente pegar uma placa e um montante aleatório e montar. É necessário que você siga algumas regras que já foram outrora comprovadas e assim você dê àquele seu cliente a qualidade que aquele sistema comprovadamente tem. Então, para responder essas perguntas importantes, é necessário um conhecimento mais amplo e a consulta dessa norma específica. Então, apresentaremos essa parte 5 da norma, o desempenho, generalidades desse desempenho. A tabela 2, que é o que mostraremos a seguir, indica algumas tipologias, dados dimensionais e desempenho dos sistemas de parede de gesso para drywall, referentes tanto a isolamento acústico, resistência ao fogo, impacto de corpo duro, mole, interação que aquela parede tem com portas e parede. Outras demandas, caso as necessidades dos usuários sejam maiores do que o que é apresentado na tabela 2, o projeto ele deve lançar mão de detalhes construtivos para adotar uma maior qualidade de chapas em camadas ou chapas de maior espessura, ou ainda adotar espaçamentos menores para perfis ou reforços, verificados por meios do ensaios tipo. No caso de drywall, o espaçamento usual entre montantes é de cerca de 600 milímetros ou 60 centímetros. Então note, por exemplo, que nessa imagem aqui nós temos os montantes colocados na vertical e desse outro lado do montante houve a instalação dessas placas. A distância entre esse montante e o montante que fica no meio da placa é de 60 centímetros, visto que a placa tem a medida de 1,20. Então, outra possibilidade que é apresentada nessa norma é a diminuição dessa distância. Então, em vez de colocar 60, nós colocamos 40. Ficam dois montantes nas extremidades e dois montantes aqui no meio. Em função dessas necessidades, o projeto deve especificar os requisitos e critérios de desempenho acordados, bem como as tipologias previstas. Esses detalhes construtivos em face do desempenho requerido, eles devem ser submetidos a ensaios tipo. Então, entre esses ensaios, nós temos o impacto de corpo mole e duro, que ele é adotado segundo a NBR 11675. Também temos ensaio de cargas suspensas, segundo um método que é mencionado no anexo A dessa norma, que mostraremos mais à frente. O anexo C dessa norma, ele contempla os dispositivos de fixação para peças suspensas utilizados nesse sistema. Outro ensaio tipo também é o de resistência ao fogo, segundo a NBR 10636, e também isolamento acústico, segundo a ISO 140-3. O ensaio tipo ele deve obedecer às seguintes condições:
que é representar e simular os detalhes reais de vinculação da porta e parede. O detalhe B é aplicar o impacto sobre a folha no sentido do fechamento da porta em seu centro geométrico. Então, a norma ela também estabelece os ensaios que devem ser feitos para comprovar o desempenho desse seu sistema. Então, nesse caso, é necessário que você aplique esse ensaio específico sobre a porta para garantir que ela tenha a segurança necessária, visto que uma porta ela pode bater em função do vento, em função de força de pessoas, e caso isso ocorra, isso não pode danificar a parede. É necessário uma resistência mínima comprovada. Quanto a cargas suspensas, é trabalhado no anexo C. O projeto deve especificar e certificar quanto aos tipos de buchas disponíveis. Então, agora chegou o momento importante dessa aula, que é justamente trabalharmos essa tabela 2 apresentada, o qual nos dá excelentes informações acerca do desempenho, acerca de isolamento, resistência ao fogo, detalhes construtivos, e essa tabela específica ela precisa ser seguida para que assim garanta a qualidade e desempenho da sua parede. Nessa primeira parte, nós temos apresentado as tipologias. Esse primeiro número, 73, nesse caso, se refere à espessura total da parede, e após ela nós temos o número 48, que se refere à largura do montante, nesse caso, um montante de 48 milímetros. Lembrando que temos o de 48, o de 70 e o de 90. A próxima parte, nós temos apresentado a distância entre os montantes. Conforme falado, nós podemos ter a distância de 600 e 400 milímetros. Distâncias menores não são usuais em drywall, entretanto, em outros tipos construtivos, como steel frame, é bem usual distâncias como 30 centímetros ou 300 milímetros, ou mesmo de 200 milímetros, o que aumenta a resistência daquela parede específica. A próxima parte fala acerca de altura máxima entre as fixações, altura máxima entre o chão e o topo daquela divisória de drywall, no caso. Então, por meio dessa parte, nós já conseguimos chegar a uma conclusão bem interessante. Suponhamos que você tem uma parede com um montante de 48 milímetros. Em cada lado desse montante, nós temos uma chapa. Nesse caso aqui, a espessura das chapas a mencionada nessa parte é a de 12,5. Então, se temos duas chapas, é 25 mais 48 igual a 73. Então, nesse caso, caso tenhamos montante simples, a altura máxima que nós podemos fazer com essa especificação, ou seja, com uma chapa em cada face daquele montante, e um montante de 48, a altura máxima que nós conseguimos é a altura de 2,5 metros, caso a distância do montante seja de 600 milímetros, ou de 2,70, a altura máxima, caso a distância dos montantes seja de 400 milímetros. Então, nessa foto, nós conseguimos identificar um pouco sobre o que foi trabalhado nessa norma. Suponhamos que aqui nós tenhamos um pé direito de 2,50. Sendo um pé direito de 2,50, temos aqui montantes simples e não duplos. Nesse caso, a distância entre os perfis está de 600 milímetros. Então, caso o pé direito ele tenha até 2,50, perfeito, está instalado perfeitamente. Caso o montante seja de 48 e o pé direito tenha mais de 2,50, é necessário que encurtemos essa distância entre os perfis. A distância precisa ser de 40 centímetros ou 400 milímetros. Então aí você me fala, não, mas o pé direito que eu tenho lá é de 4 metros. É possível eu utilizar o montante de 48? Ó, conseguimos identificar aqui o montante 48, 48, 48. Até aqui nós temos o montante de 48. Note que em nenhuma dessas configurações, utilizando o montante de 48, ainda que utilizemos mais placas, que é esse caso aqui, ó, duas placas em cada face, ainda utilizando espessuras de chapa de 15 milímetros. Mesmo assim, o máximo que nós conseguimos aqui, usando montantes de 48, é a altura de 3,60. Acima disso, não é possível utilizar o montante de 48. Aí teríamos que usar um montante de 70 centímetros, visto que o de 70 centímetros nós conseguimos chegar até 4,90 metros nesse caso. Mas para chegarmos a 4,90 metros com montante de 70, é necessário utilizar duas placas em cada face, sendo que elas precisam ser de 15
milímetros. Então note que é bem complexo, não é simplesmente você pegar uma parede, decidir a esmo que você quer fazer uma parede de 4 metros e ela vai aguentar, não. A norma estabelece algumas regras, é necessário que elas sejam seguidas. Conforme foi mencionado, nessa parte nós temos as quantidades de chapas. Esse número de 108 é a medida total daquela parede, que é o 48 mais 4 vezes de 15. No caso aqui vai dar 60. 60 mais 48, 108. Aí suponhamos que você tem outro cliente, e esse cliente ele tem uma necessidade específica de ter um estúdio, só que ele não pode prejudicar na vizinhança. O som não pode ultrapassar aquele ambiente. Então foi solicitado para ele por um projetista que ele tenha uma parede que tem uma acústica de cerca de 50 a 52 decibéis. Nesse caso, de 50 a 52, precisaríamos utilizar lã mineral, 2 placas em cada face e montantes de 70. Note, por exemplo, que esse primeiro, onde é utilizado apenas 2 chapas, uma em cada face, e o montante de 48, sem a lã mineral, ele tem uma isolação, só que essa isolação comprovada é apenas de 34 a 36 decibéis. Caso ele utilize uma lã mineral dentro dessa parede, a isolação é de 42 a 44 decibéis. Então, caso ele precise de uma isolação superior a isso, ele precisa buscar outra configuração. Aí ele vê o que atende à necessidade dele. O próximo passo, ele fala sobre resistência ao fogo. Esse CF significa corta-fogo. É uma terminologia utilizada para quem faz esse tipo de projeto. E esses 30, 60 e 90 ou 120 equivale ao tempo de resistência ao fogo. Então note que nós temos de 30 até 120. Note que a chapa standard e a resistência à umidade, elas fornecem também uma resistência ao fogo. Nessa primeira configuração, utilizando apenas uma placa em cada face, nós temos uma resistência ao fogo de 30 minutos. Caso você queira uma resistência superior, ainda que você utilize a chapa resistente ao fogo, ainda assim ela não fornece caso a configuração seja apenas essa. Agora, caso você utilize mais placas, ou seja, 2 em cada face, note que a resistência aumenta para 60 minutos, caso você utilize placas standard e a resistente à umidade, e para 90 minutos, caso você utilize chapas resistentes ao fogo. Outra informação que temos aqui bem importante é acerca dos ensaios que são realizados. Os ensaios realizados eles são descritos na norma que nós mencionamos antes, e temos o ensaio de corpo mole e o ensaio de corpo duro. Quanto ao ensaio de corpo mole, é feito um impacto de 60 joules, que dá aproximadamente 6 kg força, acrescidos de 3 impactos de 120 joules, e não pode ter ocorrência de falhas. Então, esses são os ensaios que são realizados de corpo mole, quando temos apenas uma chapa em cada face. E caso tenhamos 2 chapas, é feito um impacto de 60 joules, acrescidos de impacto de 120, e mais um de 180 e um de 240 joules. Um outro ensaio também é de interação com portas e janelas. E esse ensaio de portas e janelas, eles resistem à ação de fechamento brusco a 10 operações, segundo a NBR 8054, e a energia de impacto de 240 joules, segundo a NBR 8051. Temos aqui a continuação. Esse DEL se refere quando nós temos estruturas duplas ligadas entre elas, e esse S é quando elas são separadas. Note que interessante essa altura máxima de 10,80 metros. É possível fazer um drywall com essa altura e com segurança, entretanto ela precisa ser uma estrutura dupla, ligada e com uma espessura mínima de 300 milímetros, nesse caso com montantes de 90. Note que em nenhum outro caso nós temos uma possibilidade de altura tão grande. Caso você tenha um cliente que precisa fazer uma parede, a altura de cerca de 10 metros, existe essa possibilidade, é necessário você seguir essas recomendações dessa norma. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Por meio dessa aula nós conseguimos abordar aspectos bem interessantes acerca das possíveis alturas das paredes de drywall, acerca de quanto resiste ao fogo, quanto nós temos de isolamento
dê um print nessa tabela específica, baixe essa tabela específica, para que assim você consiga garantir uma qualidade do seu projeto e essa qualidade seja respaldada pela norma. Isso vai principalmente para os engenheiros civis que precisam emitir um laudo ou uma RT sobre um método construtivo, nesse caso o drywall. Então é necessário que você tenha um respaldo técnico e assim certifique que você está seguindo essa norma. Perfeito? Então até a próxima aula aí, pessoal. Não se esqueça de se inscrever, dar aquela curtida, o canal dá aquela crescida. Beleza? Um abraço.